Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 19 de julho de 2025, com muitas informações importantes. O técnico Roger Machado encaminhou a equipe do Inter para o jogo de amanhã, 11 horas da manhã no Beira-Rio, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E tem uma grande novidade na equipe titular, a situação do Inter na tabela de classificação do Brasileirão, o título da garotada do Inter no Clássico Grenal de hoje pela manhã na categoria Sub-20, tem que brigar para não cair no Brasileirão no próximo meio de semana. A gente vai falar também bastante sobre isso, o valor milionário que o Inter receberá porque acionou um clube aqui da América do Sul na FIFA. Sim, a gente vai falar sobre isso também nesse conteúdo. A proposta por Wesley que chegou na mesa do Inter nos últimos dias e também Inestrosa, que interessou o Inter, mas será adversário colorado. Eu vou te contar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. E Mais Ágil Assessoria, que pode te ajudar a botar uns pila no teu bolso. A Mais Ágil vai te ajudar a sacar o teu FGTS, teu fundo de garantia, aquele valor que fica parado durante um tempo, tu nem sabe quanto que tem lá parado, como sacar. A Mais Ágil vai te ajudar, tu vai entrar em contato com eles, ou digitando manualmente o WhatsApp deles que está na tela, ou vai no primeiro comentário fixado, que junto do link da KTO tem o link da Mais Ágil, entra naquele link, vai te direcionar para o WhatsApp deles e tu troca uma ideia e eles vão te ajudar. Diz que tu veio pelo canal Lucas Dias Repórter, tá certo? Bom, gente, deixa eu começar falando sobre o treinamento do Internacional, que foi hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Mas antes de me justificar, né? Vocês estão vendo que eu não estou no meu estúdio, eu estou aqui comemorando meu aniversário na casa da minha mãe, então por isso estava aqui com toda a minha família, mas subi para gravar esse vídeo para não deixar de trazer conteúdo para vocês. E tem que dormir cedo, porque amanhã o jogo é 11 horas da manhã, então desde as 7 horas da manhã a gente já vai estar lá no estádio Beira-Rio para Inter e Ceará. Mas vamos falar sobre esse jogo, tá? Porque amanhã, então, Inter-Ceará, 11 horas da manhã, para a gente trazer aqui a situação do Inter na tabela de classificação. O Inter é 15º, 14 pontos. O empate entre Grêmio e Vasco em 1-1 lá no Rio de Janeiro foi bom, porque o Grêmio foi de 16 para 17 e o Vasco foi de 13 para 14. Subiu ali pelos critérios, está na frente do Inter, mas um empate ou uma vitória do Inter amanhã faz passar contra o Vasco. O Santos, no momento que eu tô gravando, tá perdendo. O Mirassol tá ganhando desse Santos. Então o Inter pode passar pelos critérios. É difícil, mas pode passar o Grêmio também pelos critérios. Mas vai ficar ali, entre 12º e 13º, com uma vitória amanhã contra o Ceará. É essa a situação do Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, em relação à equipe, o técnico Roger Machado vai ter uma grande novidade. O Bernabei, uma lesão grau 3, se esperava aí 2 meses e meio, 3. Em 1 mês e meio, o Bernabei está de volta, deve ser titular e treinou dessa forma durante a semana. Vai para o jogo de amanhã. E aí o Vitor Gabriel volta para a zaga normal, joga ao lado do Vitão e o Aguirre se mantém na lateral direita. Não vai precisar entrar o Alan Benítez, vai seguir no banco de reservas e nem o Ramon, que o Roger, segundo ele, está tentando recuperar e por isso não deu a titularidade para ele na semana passada. Bom, o Ronaldo volta de suspensão, mas começa no banco. O Roger já confirmou em algumas entrevistas durante a semana que o Thiago Maia vai seguir sendo utilizado como primeiro volante. E assim o time do Inter terá Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a zaga, Bernabei na lateral esquerda. Thiago Maia o primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique, Carboneiro de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick centralizado e o Borré no comando de ataque. Esse é o time do Internacional para amanhã, 11 horas, encarar o Ceará no estádio Beira-Rio. Expectativa de 30 mil para cima, tá? Expectativa de 30 mil para cima. O Inter já confirmou entre ali 25, 28 mil ingressos entre check-in e venda de ingressos. É um baita horário, amanhã não tá marcando chuva aqui em Porto Alegre. Então, a expectativa é que o Inter passe amanhã, na hora do jogo, dos 30 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio. Bom, deixa eu falar aqui sobre a vitória do Inter, o título do Campeonato Gaúcho Sub-20, tá? Aconteceu hoje no empate do Clássico Grenal, lá na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, CT da base do Inter. Colorado ergueu a taça de campeão gaúcho com empate em 1-1. O Inter saiu vencendo, né? Seu time é treinado pelo Renan Brito, ex-goleiro do Internacional. O Inter saiu com um gol marcado
pelo Cauã Alves, tá? E o Grêmio no finalzinho do jogo, tá? Lá no final, nos acréscimos da segunda etapa, o Grêmio acabou empatando com o gol do Jardiel, só que o Inter venceu a ida fora de casa no CT da base gremista, no CTL Dourado, por 2-1, e tinha a vantagem de poder jogar pelo empate. Foi assim hoje lá em Alvorada e conquistou o título. A base do Inter que tem vários jogadores que já são conhecidos, o goleiro Diego Esser, que é um goleiro que já apareceu no profissional do Inter, quando o Rocher lesionou a costela lá no início do ano passado, quando não podia jogar o Campeonato Gaúcho. O Iago Noal, hoje deu até chapéu, deu caneta, jogou muita bola. O Iago Noal, que constantemente sobe para a parte ali de cima dos profissionais do Inter. O lateral Cauã Barbosa também está nesse time. O Luiz Otávio está mais integrado que o Iago Noal ao profissional, então não jogou essa partida, mas é um time do Inter que, vamos lá, não está fazendo um grande ano, só que o Grêmio também não está fazendo um grande ano. Inclusive, Grêmio e Inter brigarão na quarta-feira que vem, na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, para não serem rebaixados. Não tem chance dos dois caírem, porque já caiu dois, mas é a Z3, né? Só cai um, então vai cair ou o Grêmio ou o Inter, ou o Cuiabá, e os dois se salvarão. O Grêmio joga contra o Vasco no Rio de Janeiro, o Inter joga contra o Santos aqui em Porto Alegre, no Paço da Areia, estádio do Zequinha, tá? Então, não é um ano bom, mas a base do Inter, a garotada, conseguiu o título e levantar o caneco no Sub-20, tá? Deixa eu falar aqui sobre Inestrosa. Por quê? Atacante que enfrentou o Inter pelo Atlético Nacional durante a fase de grupos da Libertadores, fez bons jogos contra o Inter, foi até expulso em um deles, mas é muito bom jogador, se provou isso, teve proposta do Inter, do Cruzeiro, do Botafogo, porém ele está fechando com o Fluminense. O Fluminense está pegando boa parte da grana da contratação do John Arias e está fazendo um movimento parecido, de buscar na Colômbia um jogador de lado de campo, de velocidade, agora mais jovem em relação ao John Arias, e está contratando o Inestrosa, que agora o John Arias foi para o futebol inglês, o Inestrosa vai para o Fluminense e vai enfrentar o Inter na Copa do Brasil, né? Ele enfrentou o Inter já na fase de grupos da Libertadores e agora vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que nos dias 30 de julho e 7 de agosto, o Fluminense será adversário do Inter nas oitavas da Copa do Brasil. E o Inestrosa, que até teve procura, a proposta do Inter, muita gente sempre perguntava do Inestrosa, não deu, né? O Inestrosa foi para o Flusão. Deixa eu falar agora sobre esses valores que o Inter vai ter para receber da FIFA, porque o Internacional acionou o César Vallejo, do Peru, Universidade César Vallejo, do Peru, por conta da situação envolvendo um jogador que estava nas categorias de base do Inter. Era uma situação que ninguém conhecia, tá? De fato, porque é um jogador que não tinha muito destaque na base do Inter, que já deixou a base do Inter há alguns anos, mas o que acontece? O CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, que fica lá na Suíça, que é quem julga as questões enviadas para a FIFA, ela deu ganho de causa para o Internacional em uma cobrança referente ao atacante colombiano Kevin Quiñones, que defendeu as categorias de base do Inter nos anos de 2021 e 2022. Eu confesso que eu acompanhei bastante a base do Inter nesses anos. Foi aquele ano ali, em 21, que o Inter ganhou 3 títulos, estava muito bem, tá? Foi no ano da chegada do Gustavo Grossi. Eu acompanhei bastante esse ano a base do Inter e lembro do Kevin Quiñones. Foi um jogador que não vingou e por isso deixou o Inter lá em 2022. Ele não tinha muito destaque na base do Internacional, mas eu confesso que eu me recordo, por incrível que pareça, desse jogador, tá? Ele não se firma no Sub-20 do Inter e aí ele é repassado para a Universidade César Vallejo do Peru. E ele é repassado com o Inter mantendo 25% dos direitos econômicos do jogador. Porém, tinha uma cláusula no contrato do Kevin Quiñones que, caso tivesse uma perda de vínculo do jogador, haveria uma multa indenizatória no valor de $500 mil, 3 milhões praticamente, 2 milhões e 800, 3 milhões de reais para o Internacional, tá? E o Inter está aguardando os esclarecimentos e essa questão para, se for preciso e não receber esse valor, ir na justiça e tentar o transfer ban do César Vallejo, que daí vai o time peruano não conseguir contratar jogadores, tá? Porque o que acontece? O jogador tinha um percentual que era do Inter ainda, 25%, ele foi para o César Vallejo, só que tinha uma cláusula, que se ele tivesse a perda do vínculo, ou seja, rescisão com o César Vallejo, o Inter receberia uma indenização, para o Inter não ficar sem nada, porque o Inter conseguiu manter um percentual do jogador. E é aí de $500 mil, 2 milhões e 800 mil reais. Então o Internacional
está aguardando esclarecimentos e detalhes do caso para aí, quem sabe, executar a decisão que pode acarretar mesmo aí nesse transfer ban no clube peruano, tá? E deixa eu falar aqui pra gente fechar da informação que veio do meu parceiro André Hernan. Um abraço pro Hernan. O parceiro estava conversando com ele, inclusive, esses tempos, porque ele trouxe a informação que um clube da Major League Soccer fez uma oferta pro Internacional, o Portland Timbers, tá? Time da Major League Soccer dos Estados Unidos fez uma oferta de 8 milhões de dólares pelo Wesley, tá? E o Inter recusou essa proposta. Por quê? O Inter quer este valor de 8 milhões de dólares só pela sua parte, só pelo seu percentual, que é de 50%. O Inter tem 50%, o Palmeiras tem outros 50%. Inclusive, a informação que eu tenho é que o Inter tentaria reaver e pegar ali 20% do Palmeiras, dos 50% que eles têm, para ficar com 70%. Só que a informação que eu tenho é que o Palmeiras não topou essa ideia do Internacional, tá? Então, a princípio, o Inter vai ter que lucrar vendendo seus 50% do Wesley. A questão é que esses 8 milhões que o Portland Timbers da Major League Soccer ofereceu é um valor que não é 8 milhões pelos 50% do Inter. Então o Inter vai tentar conseguir essa proposta para... Até deixa eu ver aqui quanto que dá esses 8 milhões, né? 8 milhões de dólares. Porque daí o Inter quer esse valor para ele, tá? 44 milhões e 600. 44 milhões e 600 mil reais é o que o Inter quer pelos 50% que tem do Wesley. Vamos ver. Vamos ver se vai conseguir vir essa venda, mas essa proposta aí do Portland Timbers foi recusada pelo Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.